para falar sobre essa cepa do Amazonas encontrada em 3 pacientes em São Paulo, nós vamos conversar agora com a biomédica Melanie Fontes Dutra, que é coordenadora da Rede Análise Covid-19. Melanie, bom dia. Nós estávamos falando agora há pouquinho que essa nova cepa, segundo os estudos que estão sendo feitos lá no Amazonas, pode ser responsável por até 85% dos casos e tem impulsionado, dado tração a tudo que está acontecendo lá no Amazonas e a gente está acompanhando aqui. Agora, casos confirmados em São Paulo, de pessoas que passaram pelo Amazonas. O Japão já tinha identificado também essa cepa por lá, de passageiros que vieram do Amazonas. É possível conter essa cepa mais transmissível, aparentemente, do que aquela responsável pela primeira onda? Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Essa pergunta é excelente e acho que é um bom pontapé inicial para falar desse tema. Nós ainda estamos tratando do novo coronavírus, do próprio SARS-CoV-2. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que, uma vez que estamos lidando ainda com o vírus, mesmo com que nós estejamos falando de variações dele, todas aquelas medidas de enfrentamento são úteis e funcionam contra essa variante. E se fazem necessárias de uma forma muito importante, especialmente porque existe o risco, o indício dela ser mais transmissível. Então, mais do que nunca, a população precisa engajar nas medidas de enfrentamento que a gente já conhece: o uso de máscara, evitar aglomeração, fazer o distanciamento físico, preferir ambientes abertos e arejados. E tudo isso somado ao avanço da campanha de vacinação vai nos dar boas ferramentas para lidar com essas variantes. E, Melanie, de alguma maneira a gente consegue conter, ou seja, uma cepa fica reservada só em tal estado, ela não vai se disseminar por aí, ou na verdade é uma luta que não tem muito como controlar, ela vai de fato se dissipar e a gente é que lute com as medidas de segurança e até aí o avanço dos estudos com a vacina? Bem, é complicado a gente não ter a ideia de que essa variante não está em vários lugares, né? A gente já está vendo que, na verdade, ela poderia já ter casos aqui no Brasil desde tempos anteriores àquele que nós realmente batemos o martelo e dissemos que ela realmente está aqui e que está circulando, porque nós temos um atraso nessa vigilância genômica, né? É muito importante a gente fazer esse monitoramento e esse monitoramento receber financiamento para isso, pois é através dele que nós podemos estudar para ver como está a presença dessa variante em outros locais do Brasil. E assim a gente consegue criar medidas assertivas com antecedência. Ainda que ela chegue em vários locais do Brasil, o que é esperado, é difícil a gente conter nesse nível essa transmissão no momento que nós estamos. Se a gente tiver uma vigilância genômica que está ocorrendo numa velocidade adequada, que está recebendo investimento, nós conseguimos agir com antecedência e talvez a gente consiga evitar daí esse grande espalhamento. Por isso que é tão importante a gente investir em ciência e, dentro da ciência, na vigilância genômica aqui do país. Melanie, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, bom dia para você. Me corrija se eu estiver errada. Essa nova mutação ou essas variáveis, elas têm relação com a liberdade que a gente dá para o vírus circular, ou seja, ele vai ganhando uma, que chamam os especialistas de vantagem adaptativa, eles vão mudando. Diante disso, eu te pergunto, a gente tem várias cidades em que a gente não consegue fazer o isolamento social e eu coloco aqui a cidade do Rio de Janeiro nesse momento, nesse grupo. Eu te pergunto, a gente pode ver surgirem também novas variáveis e novas cepas se a gente não conseguir fazer esse isolamento social ainda aqui no Brasil? Exatamente. O que acontece? O surgimento das variantes é um processo evolutivo do vírus. É algo que a gente espera, a gente já sabia que isso ia acontecer. Nós estudamos e entendemos como é essa taxa de mutação e como é mais ou menos o perfil de surgimento. Então, vamos falar que ele surge num período X. Se eu fizer com que o vírus acabe circulando mais, ou seja, ter uma população que não faz adesão das medidas de enfrentamento, que ainda tem bastante suscetíveis para serem infectados. Então, dessa forma, se o vírus tem um caminho livre para infectar novas pessoas, a frequência do surgimento das variantes pode aumentar. E dentro desse aumento, daqui a pouco, alguma variante que tenha alguma mutação que possa ser do nosso interesse, pode acabar aparecendo também. Então, é por isso que a gente precisa
fazer com que toda a população entenda que nós temos responsabilidade nisso também. Que nós podemos fazer, através das nossas ações e comportamentos, uma barreira, aumentar a dificuldade do espalhamento do vírus. E isso vai ser crítico, especialmente em paralelo ao processo de vacinação, porque à medida que nós vamos diminuindo o número de suscetíveis, nós estamos protegendo aqueles que ainda são e também as pessoas recuperadas que são passíveis de reinfecção com a nova cepa, com a nova variante. Melanie, qual é o risco de essa nova variante, essa ou outras que podem surgir, escaparem da imunidade proporcionada pela vacina? Bom, o que a gente tem observado nos estudos, e quando eu digo estudos, eles se concentram muito nas vacinas de RNA mensageiro, Moderna e Pfizer, é que elas são capazes, estão se mostrando capazes de reconhecer as principais variantes que nós temos comentado hoje, como, por exemplo, a variante do Reino Unido, já tem estudos mostrando que reconhece, que tem uma ação neutralizante. Um estudo recente saiu com relação à variante da África do Sul, a variante sul-africana. Essa variante ela reúne um conjunto de mutações, especialmente a E484K, que é um pouco preocupante porque está relacionada com o escape da memória, da resposta imunológica de pessoas que se recuperaram da infecção, ou seja, se infectaram, recuperaram, formaram resposta. Parece então que essa variante consegue escapar dessa resposta e provocar inclusive reinfecções. A gente ainda não tem um estudo contundente batendo esse martelo, mas os indícios são muito preocupantes. Então, quando foi testado essas duas vacinas de RNA mensageiro para essa variante, nós observamos que existe sim uma resposta, ela está acima do limite protetor. No entanto, a gente já observa que com essa variante ela é um pouco mais baixa, ela é algumas magnitudes mais baixa. Então, a gente tem aqui a resposta de que as vacinas conseguem abranger, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas mutações podem acontecer e daqui a pouco essa resposta fica abaixo do limite de proteção e não é o que nós queremos. Queremos que as nossas vacinas funcionem por um bom tempo até a gente precisar atualizá-las. Então, eu faço esse pedido para toda a população de que a gente se atenha às medidas de enfrentamento, mesmo aqueles que se vacinaram, para a gente diminuir a transmissão do vírus, especialmente na população que ainda é suscetível, para que essa frequência de variantes não aumente e a gente possa se beneficiar dessa proteção na vacina. Melanie, e o que a ciência já sabe sobre a nossa resistência, assim, digamos, de acordo com cada variante? Por exemplo, de repente eu fui resistente, estou me usando como um exemplo aleatório aqui, eu fui resistente a todo esse momento, a todas as variações da Covid-19, mas eu posso bater de frente com uma que o meu corpo não é lá tão resistente assim. A ciência já explica isso? Exatamente, é porque provavelmente o padrão de resposta que tu fez ou o padrão de resposta que tu tem acaba não reconhecendo aquela variante cuja aquelas mutações fazem com que o ponto de reconhecimento da tua resposta seja um pouco diferente o suficiente para a tua resposta já não conseguir reconhecer e não conseguir neutralizar. Então, isso pode acontecer e é especialmente importante a gente considerar que as vacinas, elas também intervêm nisso para nos dar uma resposta mais abrangente. A gente está construindo vacinas em cima de regiões que são muito bem estudadas e são conservadas, inclusive entre as variantes, e que podem permitir que a resposta reconheça um grande conjunto delas. A gente já está mostrando essa capacidade ainda nas investigações clínicas. Agora a gente já tem pré-prints mostrando que realmente para essas variantes ocorre então essa ação neutralizante. Então é muito importante a gente entender isso, né? Cada resposta que a pessoa faz depois, ao se recuperar de uma infecção, ela tem um padrão que pode ainda fazê-la suscetível a outras variações. Então, mesmo quem se infectou, quem se recuperou, é importante buscar a vacina no momento em que for indicado e para o grupo que essa pessoa pertence. Nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN com a biomédica Melanie Fontes Dutra, coordenadora da Rede Análise Covid-19, que nos ajudou a entender um pouco melhor a capacidade de transmissão dessa nova cepa do coronavírus encontrada lá no Amazonas. Pode ser responsável por até 85% dos casos dessa onda aterradora de coronavírus que atinge o estado. Melanie, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, que seja breve, hein? Muito obrigada e até a próxima. Fico à disposição.